Michael Jackson quebrou mais um recorde na indústria da música. O rei do pop, que faleceu inesperadamente, ainda domina manchetes e discussões. Tanto a imprensa quanto os fãs ao redor do mundo acompanharam de perto cada detalhe de sua vida, incluindo os momentos mais sombrios e controversos. Houve grande preocupação com o que poderia acontecer com seu corpo após sua morte, desde tentativas de roubo até vandalismo. Mas, por trás da fama, havia um homem que enfrentava batalhas internas, se reinventava constantemente e alcançava feitos inigualáveis. Desde sua ascensão como estrela infantil até seu legado como um fenômeno global e o mistério em torno de seu túmulo selado, esta é a história de Michael Jackson, o homem que transformou a música para sempre. Número 1. Dificuldades familiares e a ascensão ao estrelato. Em uma pequena casa de 2 quartos na cidade de Gary, Indiana, nasceu um dos maiores artistas de todos os tempos. Michael Jackson era o 8º de 10 filhos e cresceu em um ambiente longe de ser ideal. Seu pai, Joe Jackson, era um disciplinador rígido que exigia perfeição de seus filhos, muitas vezes recorrendo a castigos físicos severos. Michael revelou mais tarde que vivia em constante medo do cinto de seu pai. Mesmo em meio a essas dificuldades, o talento extraordinário de Michael brilhou desde cedo. Aos 5 anos, ele se juntou aos irmãos em um grupo musical que mais tarde se tornaria o lendário Jackson 5. Sua mãe, Catherine, sempre acreditou em seu dom e o incentivou, apesar das longas jornadas de trabalho na loja Sears para sustentar a família. A tragédia atingiu os Jackson quando o irmão mais novo de Michael, Brandon, faleceu logo após o nascimento. Apesar da dor, a família seguiu em frente. Em 1965, Michael já era o vocalista principal do Jackson 5 e conquistava públicos em competições locais com sua voz marcante e impressionantes movimentos de dança. O grande momento do grupo chegou em 1967, quando venceram a Noite do Amador no icônico Apollo Theater, no Harlem. Esse sucesso os colocou no radar da gravadora Motown e em 1969, com a ajuda de Diana Ross, assinaram um contrato que mudaria suas vidas. O primeiro single do Jackson 5, I Want You Back, rapidamente alcançou o topo da parada Billboard Hot 100, tornando-os sensações da noite para o dia. Michael, com apenas 11 anos, era a estrela incontestável do grupo. Seu carisma, alcance vocal e presença de palco eram incomparáveis. Sucessos como ABC, The Love You Save e I'll Be There consolidaram o Jackson 5 como um dos grupos mais populares dos anos 1970. Mas para Michael, isso era apenas o começo. Sua carreira solo estava prestes a decolar, levando-o a alturas inimagináveis e a desafios ainda maiores. Número 2. Dos estúdios à fama global. Aos 13 anos, Michael Jackson embarcou em uma carreira solo que redefiniria a indústria da música. Seu primeiro single, Got to Be There, lançado em 1971, já evidenciava seu alcance vocal impressionante e sua capacidade de transmitir emoção. No entanto, foi com seu 5º álbum solo, Off the Wall, de 1979, que ele verdadeiramente ascendeu ao estrelato. Produzido por Quincy Jones, Off the Wall misturava pop, soul, funk e disco de uma forma revolucionária. O primeiro single do álbum, Don't Stop Till You Get Enough, com seu ritmo contagiante e o característico falsete de Michael, tornou-se um clássico instantâneo. A faixa rendeu a Michael seu primeiro prêmio Grammy e lançou um álbum que venderia mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Mas Michael não era do tipo que se acomodava. Em 1982, ele lançou Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos, com aproximadamente 66 milhões de cópias comercializadas. Seu impacto foi tanto comercial quanto cultural. Os videoclipes de Billie Jean e Beat It trouxeram uma nova dimensão ao formato, transformando-os em verdadeiros curtas-metragens repletos de coreografias inovadoras e efeitos especiais. Mas nada se comparava ao vídeo de Thriller, uma superprodução de 14 minutos dirigida por John Landis, que revolucionou a indústria musical. Com Michael interpretando um lobisomem e um zumbi, o clipe redefiniu o que significava lançar um videoclipe, consolidando-o como um ícone global. O sucesso do álbum foi estrondoso. Thriller ficou 37 semanas no topo da parada Billboard 200 e teve 7 singles no top 10. No Grammy de 1984, Michael Jackson fez história ao levar para casa 8 prêmios, incluindo Álbum do Ano.
Seus shows ao vivo eram igualmente lendários. Durante a apresentação especial da Motown 25º aniversário, em 1983, ele estreou o famoso Moonwalk, um passo de dança que se tornaria sinônimo de seu nome. A turnê Victory Tour, que percorreu os Estados Unidos em 1984, foi um fenômeno, tornando-se uma das mais lucrativas da década. No entanto, enquanto sua carreira atingia patamares estratosféricos, sua vida pessoal e as pressões da fama começavam a cobrar seu preço. Número 3. Sucessos nas paradas e acordos milionários. À medida que a carreira de Michael Jackson atingia patamares nunca antes vistos, sua visão para os negócios se tornava tão estratégica quanto sua música. Em 1985, ele fez uma jogada que se tornaria uma das mais inteligentes da história da indústria fonográfica. Adquiriu os direitos de publicação do catálogo dos Beatles por 47 milhões e 500 mil dólares, superando até mesmo Paul McCartney na disputa. Esse investimento garantiu a Michael controle sobre algumas das canções mais valiosas da música, incluindo Yesterday, Let It Be e Hey Jude. A propriedade desse catálogo gerava milhões de dólares em royalties anualmente, e seu valor só aumentaria com o tempo. Mas essa não foi sua única jogada de mestre. Em 1991, Michael assinou um contrato histórico com a Sony Music, avaliado em 65 milhões de dólares, o maior da época. O acordo incluía um adiantamento de 5 milhões de dólares para cada um dos seus próximos 6 álbuns, além de um bônus de 1 milhão de dólares para cada álbum que ultrapassasse 5 milhões de cópias vendidas. Michael também se tornou um pioneiro no mundo dos contratos publicitários. Em 1983, ele assinou um acordo de 5 milhões de dólares com a Pepsi, que incluía uma série de comerciais e o patrocínio da Victory Tour. A parceria foi um sucesso estrondoso, aumentando a fatia de mercado da Pepsi em 8%. Com o passar dos anos, sua influência financeira continuou crescendo. Em 1995, Michael fundiu sua empresa ATV Music com a divisão de publicação da Sony, criando a Sony ATV Music Publishing. O novo conglomerado controlava os direitos de mais de 250 mil músicas, incluindo sucessos de Elvis Presley, Bob Dylan e Taylor Swift. Quando faleceu em 2009, o patrimônio líquido de Michael Jackson era estimado em 500 milhões de dólares, consolidando-o como um dos músicos mais ricos da história. Seus acordos e aquisições não apenas moldaram sua própria carreira, mas também estabeleceram novos padrões na indústria fonográfica. Número 4. Transformação, quebra de barreiras e formação de um ícone. Com sua fama atingindo proporções inimagináveis, Michael Jackson passou a enfrentar desafios pessoais e de saúde que ameaçavam sua carreira. No meio dos anos 1980, começaram a circular rumores sobre mudanças em sua aparência. Sua pele, antes de um tom médio de marrom, estava ficando cada vez mais clara. O público e a mídia rapidamente especularam que ele estava intencionalmente clareando sua pele para parecer mais branco. No entanto, a verdade era muito mais complexa. Michael sofria de vitiligo, uma doença autoimune que causa a perda de pigmentação da pele. Além disso, ele também foi diagnosticado com lúpus, outra condição autoimune que pode causar inflamação e danos à pele. Para uniformizar sua aparência, ele começou a utilizar maquiagem especial e cremes prescritos por dermatologistas. No entanto, essa decisão se tornou alvo de críticas e polêmicas ao longo de sua vida. Apesar desses desafios, Michael continuou quebrando barreiras e fazendo história. Em 1985, ele coescreveu We Are the World com Lionel Richie. O single beneficente arrecadou mais de 63 milhões de dólares para o alívio da fome na África, reunindo um elenco estelar que incluía Stevie Wonder, Paul Simon e Tina Turner. Nesse mesmo ano, Michael embarcou na Victory Tour com seus irmãos. A turnê arrecadou 75 milhões de dólares, quebrando recordes de bilheteria e público. Além da música, seu compromisso com a filantropia se intensificou. Ele doou milhões de dólares para organizações como o United Negro College Fund e a Make-A-Wish Foundation. No entanto, enquanto sua generosidade e talento eram inegáveis, a atenção da mídia se voltava cada vez mais para sua aparência e seu comportamento excêntrico. Em 1987, Michael lançou Bad, um álbum que rendeu 5 singles em primeiro lugar e vendeu mais de 35 milhões de cópias ao redor do mundo.
Mas, em vez de focar em seu impacto musical, a mídia preferiu destacar sua imagem cada vez mais diferente e suas atitudes peculiares. A partir desse momento, a linha entre sua genialidade artística e os rumores sobre sua vida pessoal começou a se tornar mais turva, algo que o acompanharia pelo resto de sua vida. Número 5. O preço da fama, criando arte sob os holofotes. Mesmo diante de rumores e controvérsias, Michael Jackson jamais deixou de inovar. Em 1986, ele se uniu a dois gigantes do cinema, George Lucas e Francis Ford Coppola, para criar Captain EO, um filme revolucionário em 3 dimensões. A produção, que estreou nos parques da Disney, foi a mais cara já feita até então para um curta-metragem de 17 minutos, com um orçamento de 30 milhões de dólares, o equivalente a mais de 70 milhões de dólares nos dias de hoje. A grandiosidade do projeto refletia o poder e a inovação artística de Michael. O filme, que trazia músicas como Another Part of Me, encantou milhões de visitantes e reforçou ainda mais sua posição como um dos maiores visionários do entretenimento. Mesmo com os holofotes da mídia focados em sua aparência e vida pessoal, Michael seguiu concentrado em sua arte. Em 1987, ele lançou Bad, seu primeiro álbum de estúdio em 5 anos. Diferente dos trabalhos anteriores, esse álbum trouxe um som mais agressivo e ousado, com faixas como Smooth Criminal e Dirty Diana, explorando temas de crítica social e sexualidade. Os videoclipes que acompanharam as músicas foram verdadeiras obras-primas, como o curta-metragem Bad, dirigido por Martin Scorsese. A influência de Michael ia muito além da música. Sua dança, moda e estilo vocal inspiravam uma geração inteira de artistas. Ele quebrou barreiras raciais dentro da indústria fonográfica e abriu portas para que novos artistas negros alcançassem o sucesso global. Além disso, ele usou sua fama para apoiar causas importantes como pesquisas sobre a AIDS e o bem-estar infantil. No entanto, mesmo diante de tantos feitos extraordinários, a imprensa insistia em especular sobre sua aparência e comportamento. Boatos sobre cirurgias plásticas e excentricidades começaram a obscurecer suas realizações musicais. Era um fardo pesado de carregar. Mas, apesar de tudo, Michael continuava a criar, inovar e inspirar. Seu impacto na cultura pop era inegável, e mesmo com todas as dificuldades, sua influência só crescia. Número 6. A Era Thriller, reescrevendo as regras do pop. O final dos anos 1980 foi um período de conquistas sem precedentes para Michael Jackson. Em 1987, ele lançou Bad, seu aguardado sucessor de Thriller. O álbum foi um sucesso estrondoso, gerando 5 singles que alcançaram o topo da Billboard Hot 100, incluindo I Just Can't Stop Loving You, Bad e Man in the Mirror. Com mais de 35 milhões de cópias vendidas, Bad consolidou Michael como a maior estrela do planeta. Para promover o álbum, ele embarcou em sua primeira turnê solo, a Bad World Tour, uma das maiores da história. Essa turnê foi uma verdadeira maratona. Durante 16 meses, Michael realizou 123 shows em 15 países, arrecadando mais de 125 milhões de dólares, tornando-se a turnê solo mais lucrativa até então. Cada apresentação era um espetáculo grandioso, com coreografias impecáveis, efeitos visuais inovadores e uma produção nunca antes vista. Suas performances de hits como Smooth Criminal e Bad eram a definição de perfeição artística, e o público ia à loucura ao ver seu famoso moonwalk ao vivo. Em 1988, Michael lançou sua autobiografia, Moonwalk, oferecendo uma visão rara sobre sua vida pessoal e seu processo criativo. O livro foi um sucesso instantâneo, vendendo mais de 500 mil exemplares no primeiro ano. Nesse mesmo ano, Michael comprou um gigantesco rancho na Califórnia, que viria a ser chamado de Neverland Valley Ranch. Com 2.700 acres, o local contava com um parque de diversões particular, zoológico e cinema. Para muitos, Neverland era um reflexo do desejo de Michael de recuperar a infância que nunca teve. Ao longo dos anos 1980, Michael não apenas redefiniu a música pop, mas também revolucionou a forma como a indústria do entretenimento funcionava. Seu impacto transcendeu culturas, idiomas e gerações. No entanto, conforme sua fama crescia, também aumentavam as pressões e os desafios que viriam a testar sua resistência emocional e física. Número 7.
Dupla vida, astro pop e alma solitária. Apesar de estar no auge da carreira, Michael Jackson vivia um paradoxo. Enquanto multidões gritavam seu nome e seus shows batiam recordes, ele se sentia mais isolado do que nunca. Em 1994, o mundo foi pego de surpresa com a notícia de que Michael havia se casado com Lisa Marie Presley, filha do lendário Elvis Presley. O casamento gerou enorme especulação na mídia, com muitos duvidando da autenticidade da relação e sugerindo que era apenas uma estratégia para melhorar sua imagem. Mesmo sob intenso escrutínio, Michael seguiu focado na música. Em 1995, lançou History, Past, Present and Future, Bookkeeper, um álbum duplo que mesclava seus maiores sucessos com novas faixas. O primeiro single, Scream, um dueto com sua irmã Janet Jackson, foi uma resposta direta às críticas da imprensa. O videoclipe da música, com sua estética futurista e orçamento de 7 milhões de dólares, se tornou um dos mais caros já produzidos. Outro destaque do álbum foi Earth Song, uma poderosa balada ambientalista que se tornou um hino global, atingindo o topo das paradas em diversos países. A canção abordava temas como desmatamento, guerra e destruição ambiental, refletindo o crescente ativismo de Michael. Apesar de seu sucesso musical, sua vida pessoal continuava instável. Em 1996, ele se divorciou de Lisa Marie e, no mesmo ano, casou-se com Debbie Rowe, uma enfermeira com quem teve 2 filhos, Prince e Paris Jackson. A essa altura, sua aparência continuava a mudar, alimentando teorias e especulações. Com a pele cada vez mais clara devido ao vitiligo e mudanças em suas feições faciais, a mídia alimentava boatos de que Michael estava tentando apagar sua identidade negra. Por trás dos holofotes, no entanto, ele lutava contra a dor emocional e as exigências implacáveis da fama. Ainda assim, Michael continuava inovando, produzindo músicas que impactariam o mundo e tentando equilibrar sua vida pessoal e profissional da melhor forma possível. Número 8. O preço da fama, a batalha por justiça. Com o crescimento de sua fama, também aumentavam as controvérsias. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de abuso infantil por um garoto de 13 anos chamado Jordan Chandler. A denúncia causou um choque global e colocou Michael no centro de um escândalo midiático. Ele sempre afirmou sua inocência, mas para evitar um longo e exaustivo julgamento, optou por um acordo extrajudicial, pagando cerca de 22 milhões de dólares à família do garoto. A decisão dividiu opiniões. Para alguns, o pagamento foi um reconhecimento de culpa. Para outros, foi apenas uma maneira de encerrar o pesadelo midiático sem comprometer sua carreira. De qualquer forma, a imagem de Michael nunca mais foi a mesma. Além do escândalo, seus gastos extravagantes começaram a pesar. O custo de manter o Neverland Ranch, suas coleções de arte e seu estilo de vida luxuoso estavam drenando sua fortuna. Para cobrir suas despesas, Michael começou a fazer empréstimos vultosos, o que levou a um acúmulo crescente de dívidas. Mesmo em meio a tantos desafios, seu lado filantrópico permanecia forte. Em 1992, ele fundou a Heal the World Foundation, uma organização voltada para ajudar crianças carentes ao redor do mundo. Mas nem mesmo suas ações humanitárias escaparam de polêmicas. Em 2002, um ex-diretor da fundação entrou com uma ação alegando que Michael usava o dinheiro da entidade para fins pessoais. O processo foi arquivado, mas contribuiu para o crescente número de desafios legais que ele enfrentava. A situação financeira de Michael ficou ainda mais crítica nos anos 2000. Em 2005, ele enfrentou um segundo julgamento por abuso infantil. Desta vez, ele não fez um acordo e decidiu lutar até o fim. Após um julgamento altamente midiático, Michael foi absolvido de todas as acusações. No entanto, a batalha legal e o estresse emocional cobraram um preço alto. Ele perdeu grande parte de sua fortuna e, pela primeira vez na carreira, sua popularidade parecia abalada. Com dívidas crescentes e a necessidade de se reinventar, Michael começou a planejar seu retorno triunfal. Mas o que deveria ser um novo capítulo de sucesso se transformaria na última página de sua extraordinária história. Número 9. O último Moonwalk, o capítulo final de uma lenda. Mesmo com todos os desafios que enfrentava, Michael Jackson estava determinado a retomar seu lugar no topo da música. Em 2009,
ele anunciou sua tão aguardada volta aos palcos com a série de shows This Is It, que aconteceria na O2 Arena, em Londres. Inicialmente planejada como uma residência de 10 apresentações, a demanda foi tão avassaladora que os shows rapidamente se multiplicaram para 50 datas esgotadas. Era a prova definitiva de que, apesar das polêmicas e dificuldades, Michael Jackson ainda era uma das maiores forças da indústria do entretenimento. Por trás das cortinas, porém, a realidade era bem diferente. Aos 50 anos, Michael estava lidando com o peso de uma carreira exaustiva, dores crônicas e o estresse de ensaios rigorosos. Ele se dedicava incansavelmente às coreografias e aos arranjos musicais, determinado a oferecer um espetáculo grandioso. Mas aqueles próximos a ele estavam preocupados. Amigos e colaboradores notaram que Michael parecia frágil, exausto e por vezes distante. Ele dependia de medicamentos para lidar com as dores e a insônia, incluindo doses controladas de Propofol, um poderoso anestésico que deveria ser usado apenas em ambiente hospitalar. O mundo jamais veria a grande volta de Michael Jackson. No dia 25 de junho de 2009, poucos dias antes do primeiro show da turnê, ele foi encontrado inconsciente em sua casa alugada em Los Angeles. Tentativas desesperadas de reanimação foram feitas, mas era tarde demais. Michael foi declarado morto no hospital, aos 50 anos de idade. A causa oficial do falecimento foi uma overdose de Propofol, administrado pelo médico Conrad Murray, que mais tarde seria condenado por homicídio culposo. A morte de Michael Jackson chocou o planeta. Fãs de todas as partes do mundo prestaram homenagens, enquanto a indústria musical lamentava a perda de um dos maiores artistas de todos os tempos. Apesar de sua ausência física, seu legado se tornou ainda mais forte. Seus álbuns voltaram a liderar as paradas de vendas, seus clipes bateram recordes de visualizações na internet e seu impacto na cultura pop permaneceu intacto. Poucos meses após sua morte, imagens dos ensaios de This Is It foram lançadas em um documentário, oferecendo aos fãs um vislumbre do espetáculo que Michael estava preparando. O filme foi um sucesso de bilheteria e serviu como um emocionante adeus ao rei do pop. Mesmo após sua partida, Michael Jackson continuava sendo um fenômeno global, sua música e influência atravessando gerações. Número 10. Entre dois mundos: fé, fatos e ficção. Após sua morte, um rumor peculiar começou a circular. Michael Jackson teria se convertido ao islamismo nos últimos anos de sua vida. Especulações sugeriam que ele havia adotado o nome Michael e se aproximado da fé islâmica por meio de amigos muçulmanos influentes, incluindo o cantor Cat Stevens, atualmente conhecido como Yusuf Islam. Além disso, algumas fontes alegavam que ele havia sido visto vestindo roupas tradicionais do Oriente Médio. Essas histórias ganharam força na mídia e nas redes sociais, levando muitos a acreditar que Michael teria, de fato, abraçado uma nova fé. No entanto, familiares e amigos próximos rapidamente desmentiram os rumores. Seu irmão Jermaine Jackson, que se converteu ao islamismo em 1989, declarou publicamente que Michael nunca havia feito a Shahada, a declaração de fé islâmica. Outros membros da família reforçaram que, apesar de respeitar todas as religiões, Michael permaneceu cristão até o fim de sua vida. Mesmo assim, as especulações continuaram, sendo alimentadas por entrevistas controversas, incluindo uma declaração do ex-segurança de Michael, Matt Fiddes, que insistia que o cantor havia se convertido em 2008. Porém, essas alegações nunca foram confirmadas, e como muitas outras histórias em torno da vida de Michael Jackson, permaneceram no campo das teorias e mistérios. A verdade é que Michael sempre foi um artista enigmático, e sua espiritualidade era uma parte complexa de sua identidade. Embora sua fé real nunca tenha sido oficialmente esclarecida, seu impacto transcendia qualquer religião, unindo fãs de todas as origens em torno de sua música e mensagem de amor. Número 11. O mistério final. Segredos do santuário. O local de descanso de Michael Jackson reflete o mistério que sempre envolveu sua vida. Ele foi sepultado no dia 3 de setembro de 2009, no Forest Lawn Memorial Park, um dos cemitérios mais exclusivos da Califórnia. Seu corpo foi colocado dentro do Great Mausoleum, no setor Holly Terrace, uma ala do cemitério inacessível ao público e fortemente vigiada por seguranças. Diferente de muitas celebridades cujos túmulos são pontos turísticos para fãs,
O túmulo de Michael Jackson é um verdadeiro enigma. Sua cripta não tem uma lápide com seu nome, e apenas alguns visitantes selecionados, geralmente familiares e amigos íntimos, têm permissão para entrar. Essa restrição fez com que diversas teorias surgissem ao longo dos anos. Alguns acreditam que seu corpo nem sequer está lá e que Michael foi, na verdade, cremado ou sepultado em um local secreto. O mistério só aumentou em 2010, quando fãs começaram a deixar mensagens escritas no mármore do mausoléu. Frases como "mantenha o sonho vivo" e "sinto sua falta, doce anjo" foram registradas, mas a administração do cemitério rapidamente aumentou a segurança para evitar novos incidentes. O isolamento de seu túmulo apenas reforça a ideia de que, mesmo em sua morte, Michael Jackson continua sendo uma lenda cercada de segredos. Número 12. Um legado que transcende o tempo. Nos dias atuais, com redes sociais dominando o entretenimento e artistas utilizando tecnologia para alcançar fãs, é difícil imaginar uma época onde isso não existia. Nos anos 1980, Michael Jackson tornou-se um dos primeiros artistas verdadeiramente globais, sem a ajuda da internet, YouTube ou redes sociais. Seu sucesso foi impulsionado apenas pelo rádio, pela televisão e pela mídia tradicional. Seus videoclipes inovadores, como Thriller, Beat It e Smooth Criminal, redefiniram o formato, transformando simples vídeos promocionais em eventos cinematográficos. Seus shows ao vivo eram experiências inesquecíveis, com coreografias impecáveis e efeitos de última geração. O impacto de Michael ultrapassou barreiras linguísticas e culturais. Sua música falava de amor, superação e unidade, tocando corações em todos os continentes. Seu estilo de dança, que misturava elementos do balé, jazz e danças urbanas, inspirou gerações inteiras. Ele abriu portas para artistas negros no cenário musical global e quebrou barreiras raciais na indústria fonográfica. Michael Jackson foi mais do que um cantor ou dançarino. Ele foi um fenômeno cultural que moldou o mundo da música, da moda e do entretenimento. Seu legado continua vivo, provando que algumas lendas nunca morrem. Michael Jackson foi mais do que um artista. Ele foi um visionário que redefiniu os limites da música, da dança e do entretenimento. Seu impacto transcendeu gerações, e sua influência ainda pode ser vista e sentida em artistas ao redor do mundo. Mesmo anos após sua partida, sua música continua a emocionar, suas performances ainda fascinam e seu legado permanece imortal. O rei do pop pode ter nos deixado, mas sua arte, sua mensagem e sua genialidade viverão para sempre. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!